Vamos lá, pessoal, dando continuidade à análise facial. Vamos analisar agora diferentes formatos de rosto. São 9 formatos básicos de rosto: o rosto oval, redondo, quadrado e retangular. Quadrado e retangular estão na moda hoje em dia. Padrão de beleza mudou um pouco. Então, uma face mais marcada, com ângulos mais marcados, é uma face considerada mais bonita. O rosto triangular, que tem sua base para baixo, triangular invertido, que seria o triângulo da beleza, losangular, hexagonal com lateral vertical e hexagonal com base horizontal. Então vamos analisar um pouco as características do rosto oval. O rosto oval, o ângulo da mandíbula, ele não aparece nesse tipo de formato de rosto. Quando nós olhamos o rosto desta moça aqui, a gente vê que não tem uma marcação de ângulo de mandíbula. Quando olhamos de frente, a gente não vê aquele ângulo de mandíbula marcado. São caracterizados por uma linha curva do arco zigomático até o queixo. Então, isso é uma característica do rosto oval. A largura é igual ao tamanho do queixo até as sobrancelhas. Então, se nós fizermos uma linha, um traço desse ponto entre as sobrancelhas até o queixo, a largura desse rosto, que seria a distância bizigomática, é igual a essa altura aqui. O mento é mais arredondado. Esse rapaz está de barba, não dá para a gente ver direito, esse ator, né? Mas é um mento mais arredondado. É um rosto considerado o mais harmônico e simétrico. Os traços são proporcionais e os ângulos suaves. O comprimento é 1/3 maior que a largura. É um rosto um pouco mais comprido do que largo. Na linha do cabelo, é arredondada e forma um arco, uma leve curva. Aqui, ó, nessa linha do cabelo, uma leve curva. E a testa é ligeiramente maior e vai se estreitando até chegar à mandíbula. Então, a testa aqui é mais larga e esse rosto vai se estreitando até chegar à área de mandíbula. Características de um rosto redondo. O ângulo da mandíbula também não aparece, caracterizado por uma linha curva do arco zigomático até o queixo. Então, características parecidas com um oval. Mas, porém, no rosto redondo, a largura do rosto é maior ou igual à distância entre o queixo e o meio da testa. Então, se nós traçarmos aqui uma linha no meio da testa, medirmos aqui do meio da testa até o queixo, essa largura é igual ou maior. É aquele rosto bem infantil. Então, ele é conhecido como um rosto jovial. E o mento também é arredondado. Já no formato de rosto retangular, existe o retangular estreito e o retangular largo. Nesse jogador aqui, a gente pode ver que é um retangular um pouco mais estreito. Nessa atriz, a gente já consegue perceber que é um retangular um pouco mais largo. Então, a linha lateral vertical, ou quase vertical, indica que o rosto é quadrado, retangular ou hexagonal com lateral reta. Então, esses 3 formatos de rosto têm essa característica. Se você traçar uma linha que vai do ponto zigomático ao ponto goníaco, essa linha é praticamente vertical e isso é uma característica desse formato de rosto. É o formato de rosto que muitas pessoas procuram hoje em dia,
tanto homens quanto mulheres. Você vê essa linha, essa área de mandíbula aqui bem marcada, esse ângulo marcado. Os rostos retangulares e quadrados, o ângulo da mandíbula se situa abaixo da linha da boca. Então, a gente vê essa linha aqui, ó, a linha da boca. O ângulo da mandíbula está abaixo da linha da boca. É uma outra característica para podermos classificar um rosto como quadrado ou retangular. E o rosto triangular invertido, que é o triângulo invertido da beleza. Aqui está o busto de Nefertiti, que foi uma rainha egípcia, e até hoje o rosto dela é considerado como padrão de beleza e era um formato de rosto triangular invertido, como a gente vê aqui no rosto dessa cantora da Rihanna e da Beyoncé também, um triangular invertido que eles chamam de triângulo invertido da beleza. Geralmente quem tem esse formato de rosto é uma pessoa considerada bela, bonita. Outro exemplo aqui, outros, né, de triângulo invertido. Essa atriz, esses dois atores aqui, a testa é mais larga a partir da têmpora e vai afinando bastante até chegar no queixo, que é bem definido. Então, a gente consegue perceber bem no formato de rosto desses dois rapazes aqui também, ó. A testa mais larga e o rosto vai afinando. Isso é considerado o triângulo invertido da beleza. Já no rosto em formato triangular, com a base do triângulo para baixo, já as regiões superiores e inferiores não são iguais, a mandíbula é mais larga e vai afunilando na testa. Então, é o contrário do formato de rosto anterior, né? Aqui está mais largo do que na região da testa. É um rosto que não favorece muito a mulher. A mulher com esse tipo de rosto, ela fica com o rosto um pouco mais masculinizado. Já para um homem, e geralmente, né, o que a gente quer de característica para um homem, que seja essa marcação da mandíbula, essa mandíbula assim bem marcadona, bem projetada, já não fica tão estranho para um rosto masculino. Então, se eu quiser fazer uma transformação também no rosto feminino, eu posso masculinizar esse rosto fazendo o quê? Dando um formato mais projetado aqui para a lateral do ângulo de mandíbula da paciente. Rosto hexagonal de lateral reta. Quando o ângulo da mandíbula se situa na altura da boca. Então, ângulo de mandíbula, mais ou menos, ó, na altura da boca do paciente. É um rosto que tem, né, o ponto zigomático alinhado com o ponto goníaco, ou seja, essa lateral aqui traça uma linha reta. A linha lateral do rosto será vertical e o queixo será formado por um triângulo. Então, a gente vê um formato de triângulo aqui no mento, o que caracteriza o rosto hexagonal de lateral reta. A maçã e o queixo são mais proeminentes. Então, a gente vê a maçãzinha do rosto aqui mais proeminente e completando o hexágono, um queixinho também mais triangular e mais proeminente. Já no hexagonal, outra tem uma variação, né? No hexagonal de base reta, as formas podem ser mais arredondadas e um pouco maior. Então, esse rostinho aqui, a gente vê uma forma mais arredondada, acaba sendo um rosto mais delicado,
mas também é classificado como um rosto hexagonal de base reta. Então, através da análise dos formatos, dos diferentes formatos de rosto, nós também podemos fazer o planejamento dos nossos pacientes.